Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer uma tela de onboard para os nossos aplicativos do Power Apps. Meu nome é Wellison e bora lá. Eu usei como referência essas telas de onboard de celular. Então a gente consegue perceber aqui alguns componentes nelas. Por exemplo, ela sempre tem uma imagem, um texto título e uma descriçãozinha daquele step. E aí são vários, né, para você exemplificar as funcionalidades do seu aplicativo inteiro. E aí tem umas características também, que é tipo essa barrinha de progresso aqui, que seriam bolinhas, né, para mostrar em que parte do onboard a pessoa tá, o botão para passar os passos, né, depois que o usuário lê, e um botão de skip para ir para a aplicação de fato. Então, eu vou deixar para vocês alguns códigos na descrição que é a tela implementada já. E aí basta você copiar, criar uma nova tela aqui no seu Power Apps, vir nos três pontinhos, ir em Past e Past Code, e aí colar esse código que eu vou deixar aqui. Então ele já vai vir totalmente com a tela implementada. E aqui embaixo vai ter um pequeno errinho, que é falta de definição da variável. E aí você vai copiar a segunda parte do código, que é esses sets de variáveis aqui, ó, que você vai colocar no seu onVisible da tela. Então, na sua tela, você vai até o onVisible, vai colar esses sets, vai perceber que o erro já sumiu. Se eu dar um play, eu já consigo visualizar que os onboards estão passando. E aí, para mim personalizar isso daqui, eu vou expandir aqui meus containers e vou observar algumas coisas. Então, no meu carrossel steps aqui, eu tenho cada onboard aqui construído. Então, se eu expandir esse primeiro container, eu vou ter o meu título, eu vou ter aqui o meu texto de explanação, né, meu texto de explicação e minha imagem. Então, eu vou expandir aqui os três containers de exemplo e vou já definir imagem para todos, para a gente exemplificar. Então, vou colocar essa imagem aqui, vou colocar essa imagem e vou colocar essa imagem aqui. Então, se eu dar um play de novo, eu já consigo ver aqui o meu onboard construído. Bastando somente eu alterar o título aqui, né, para um título, por exemplo, filtro, e aqui eu coloco uma explicação de como é usado o filtro, e aí meu onboard já vai estar pronto. Algumas outras funcionalidades desse onboard. Ele possui um timer aqui. Esse timer ele vai mudar o onboard automaticamente caso a pessoa não clique em Next. Então, depois de 4 segundos aqui, ó, ele muda automaticamente. Se você quiser tirar essa parte e não for necessário, você pode só apagar o timer, e aí não vai ter mais isso. E aí, se você quiser adicionar novos steps no seu onboard, então, aqui eu tenho 3, né, mas eu quero colocar mais. Então é bem simples, basta você vir aqui no meu carrossel, eu vou copiar aqui o container, e eu vou colar ele aqui de novo. Então, paste, eu vou mover ele para cima, vou reordenar ele aqui. E aí, as bolinhas dos steps, ó, eu preciso copiar também. Então, eu vou copiar a última e vou colar aqui dentro do meu container de step. Então, tem as 4 bolinhas. E aí, você vai ter que fazer algumas alterações. A primeira delas é aqui no meu onVisible do step. Eu vou colocar o número 4 aqui, ó, porque esse vai ser referente ao step 4 do meu onboard. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que agora no meu fio daquela minha bolinha. Vou colocar o número 4 aqui. Isso aqui é um if, que se a variável for igual a 4, eu vou deixar a bolinha colorida ao invés de cinzentada aqui, ó. Então tem duas cores aqui, ó, cinza e o azul. E aí no meu botão de next, eu vou aumentar aqui no meu if para 4, porque agora é a quantidade de passos que eu tenho. E no meu preview, no meu previews, eu vou colocar aqui 4 também, para que fique certinho. E aí eu vou dar um play aqui, então vocês podem perceber que o meu onboard está funcionando entre as imagens. Como minha última imagem é a mesma, não dá pra gente perceber. Deixa eu dar uma alterada nela aqui, dentro do meu último container. Eu vou colocar aqui outra imagem, vou colocar essa daqui. Beleza, vou sair da minha tela e vou voltar, só para ele zerar as variáveis. A gente já consegue perceber aqui como é simples adicionar um novo step no nosso onboard. E aí o botão de skip, que é o que eu pulo para ir para a próxima tela, é bem simples. Na nossa propriedade de onSelect, eu preciso somente aqui descomentar e colocar a tela que eu quero. É a tela home, é a tela de overview, e aí a pessoa vai poder pular aqui e vai direto para a tela do nosso onboard. E é isso aí, o funcionamento do nosso onboard. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.